Olá, estamos de volta no nosso ENAP, Encontro de Amigos com Propósito. Eu espero que você tenha gostado da nossa sequência. Nós falamos na semana passada do segundo propósito da sua vida, que você foi criado para comunhão. Explicamos que comunhão significa você foi formado para fazer parte da família de Deus. E os tijolos que Deus nos deu para construir a comunhão são 5. O primeiro tijolo é a autenticidade. Você precisa de um lugar onde você possa ser verdadeiro e transparente. Falamos do segundo tijolo da comunhão, que é a cortesia. Você precisa de um lugar onde você possa ser amado. Não só transparente, mas um lugar onde você possa ser amado. Falamos do tijolo da mutualidade, onde nós podemos trocar as nossas experiências e compartilhar com as pessoas os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Falamos ainda que você precisa do tijolo da hospitalidade. Precisamos de um lugar onde passamos tempo juntos e aprendemos uns com os outros. Aprendemos a lidar com as nossas diferenças, a respeitar as nossas diferenças e a crescer com as nossas diferenças. Falamos do tijolo da unidade, que é um lugar onde nós podemos usar os nossos talentos, embora pensemos de maneira diferente, isso possa somar para o benefício do corpo de Cristo. E dizemos também que comunhão, igreja, família de Deus, não é um prédio, não é uma denominação, é o corpo. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. E hoje queremos falar do terceiro propósito de Deus para a sua vida, que é o discipulado. Isso significa que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Há um padrão estabelecido por Deus. Cristo não é apenas o Salvador das nossas vidas, Ele é o nosso Senhor. Cristo é o nosso modelo de vida. Paulo escreve até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo, à perfeita estatura da medida de Cristo. É óbvio que nós somos falhos, é óbvio que nós somos pecadores, mas nós podemos refletir no nosso dia a dia a imagem de Cristo, a nossa comunhão com Cristo. Então nós aprendemos lá em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com a boa vontade dEle. Então veja bem as duas expressões, eu quero que você sublinhe aí na sua Bíblia as duas expressões. A primeira é pôr em ação, ou seja, eu quero que vocês ponham em ação a salvação de vocês. E depois ele fala da parte de Deus. Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Então percebe que existem duas coisas importantes aí. Primeiro, eu vou colocar em ação a minha salvação. Eu vou refletir nos meus atos, nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos, quem Cristo é. E Ele, Deus, vai efetuar em mim tanto querer como realizar. Então existe a minha parte e a parte de Deus no processo. Eu quero falar de 3 ferramentas usadas por Deus para tornar você semelhante a Cristo. Observa que quando Deus tem um propósito de nos moldar, de nos fazer semelhantes a Cristo, obviamente Ele vai nos dar as ferramentas. E eu e você precisamos estar atentos às ferramentas que Deus usa no processo. Muitas vezes nos irritamos, nos angustiamos, muitas vezes não entendemos muitas coisas na nossa vida porque nós não conseguimos enxergá-las como instrumentos de Deus. Então eu quero falar de 3 ferramentas que Deus usa para tornar você semelhante a Cristo. A primeira ferramenta que Deus usa para nos tornar semelhante a Jesus é a Bíblia. É a sua palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e
plenamente preparado para toda boa obra. Repare que essa é uma das ferramentas mais importantes que nós temos. O nosso manual, o nosso referencial de vida. A Bíblia não é um livro de regras, é um livro de princípios. Os princípios que norteiam a nossa fé. Os princípios estabelecidos por Deus para termos uma vida semelhante a Cristo estão registrados na sua palavra. E Paulo diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino. Quantas pessoas se perdem porque elas não têm um referencial? O que vai referenciar a vida das pessoas? Onde elas estão embasando as suas decisões? As nossas decisões devem ser tomadas à luz da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia estabeleceu. Ora, se Deus vai nos tornar semelhantes a Cristo, a primeira e grande ferramenta que Deus usa é a sua palavra. Quando você quer conhecer o caráter de Cristo, quando você quer conhecer o caráter de Deus, quando você quer saber como Deus é, como Cristo é, você precisa recorrer à sua palavra. Quando você olha os evangelhos e vê o ministério de Jesus, desde Caná da Galileia até a sua crucificação, você vai percebendo o Sermão do Monte, são lugares onde Jesus passou, experiências que Jesus viveu para nos ensinar a importância de termos a Bíblia como instrumento de Deus para nos tornar semelhante a Ele. A segunda ferramenta que Deus usa para nos tornar semelhantes a Cristo é o Espírito Santo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, diz: na medida em que o Espírito do Senhor trabalha em nós, nos tornamos mais e mais como Ele. Eu sei que eu não consigo, pela minha força de vontade, pela minha intelectualidade, pela minha capacidade, eu não consigo ser semelhante a Cristo. Eu posso me dedicar, eu posso me esforçar, mas eu não consigo. Sem a ação do Espírito Santo. Jesus, quando partiu deste mundo, cumpriu o seu ministério, ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo estará para sempre convosco. Então o Espírito Santo está em nós. E é o Espírito Santo um instrumento que Deus usa para nos tornar semelhantes a Cristo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E Paulo diz o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que deve nortear a nossa vida, que deve mudar, transformar o nosso caráter e nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Eu oro a Deus, o Espírito Santo atua na minha vida e aquelas coisas em mim que precisam ser mortas, aquelas fraquezas do meu coração, eu coloco diante de Deus e Ele vai me moldando e me tornando cada dia mais parecido com Cristo. Isso pode parecer utopia para muita gente, mas é verdade. Eu posso ser semelhante a Cristo. A palavra de Deus identifica Jesus como a luz do mundo, mas identifica a igreja como luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Como que a igreja é a luz do mundo? Refletindo a imagem de Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós podemos imitar a Cristo nas nossas atitudes. E o Espírito Santo que habita em nós nos capacitará. A nossa maneira de ver a vida, de relacionar com a vida, ela passa a ser outra a partir do momento que somos habitação do Espírito Santo. Espírito Santo não é energia, Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. O terceiro instrumento, a terceira ferramenta que Deus usa para nos tornar semelhantes a Jesus são as circunstâncias. Observe porque é exatamente aqui onde nós nos perdemos. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versos 28 e 29, dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois os predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, todas as coisas, diz Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quais são as circunstâncias que nós experimentamos? Alguém disse que nós não temos o poder de escolher as circunstâncias pelas quais iremos passar, mas nós podemos escolher as atitudes que nós teremos diante das circunstâncias. Quantas circunstâncias Deus tem usado para tornar você parecido com Cristo? Você já pediu paciência? Você já percebeu que todas as vezes que pedimos paciência, Deus nos dá uma situação para exercermos a paciência? E muitas vezes ficamos irritados, e ficamos irritados com Deus porque dizemos: Deus, eu estou pedindo ao Senhor paciência, o Senhor coloca um cara grosso, agressivo diante de mim. Exatamente isso. São circunstâncias que Deus permite para trabalhar a nossa vida. Há um livro que chama O Perfil dos Três Reis. É muito interessante esse livro. Esse livro mostra como Deus usou Absalão e Saul para moldar o caráter de Davi. A vida seria diferente se você, ao passar pelas circunstâncias, fizesse a seguinte pergunta: o que Deus está moldando em mim? O que Deus está transformando na minha vida? Porque o mais importante não é o que acontece com você, mas é o que acontece em você. 3 coisas ou 3 escolhas que vão ajudá-lo a se tornar mais semelhante a Jesus. Primeiro, você pode escolher no que você vai pensar. Efésios 4, 23 diz: é preciso que o seu coração e mente sejam renovados. Salmo 119, versículos 9 a 11. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então você tem que escolher o que pensar. Muitas vezes nós somos escravizados não pelos nossos atos, mas pelos nossos pensamentos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre o que devemos pensar. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. E ele termina dizendo: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, eu e você temos o poder de determinar o que nós vamos pensar. Quando você acorda, você pensa sobre o quê? O que toma sua mente o dia todo? Então, essa é a primeira escolha que você pode fazer para ajudar você a tornar-se semelhante a Cristo, no que você vai pensar. A segunda escolha: depender do Espírito Santo momento após momento. Nós não podemos confiar em nós mesmos. A Bíblia diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto o coração. Então, não confie nem em você mesmo. Não confie nas suas habilidades. Não confie na sua força, mas confie no Espírito Santo. João 14, versículos 4 e 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nem um ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Guarde essa expressão final: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Dependa única e exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, ele está com você e ele pode te dar vitória em todas as coisas. E terceiro, você pode escolher reagir às circunstâncias como Jesus faria. Repare que há um crescente aqui. Primeiro você escolhe o que você vai pensar,
depois você escolhe depender do Espírito Santo e você escolhe reagir às circunstâncias como Jesus. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Quando todo tipo de provações se multiplicarem na sua vida, não as recebam como intrusas, mas deem boas-vindas como amigos. Entenda que vêm para testar a sua fé e produzir em você a qualidade da perseverança. Mas deixe o processo avançar até que a perseverança seja completamente desenvolvida e você se torne uma pessoa de caráter maduro, íntegro e sem mancha. Quero que vocês gastem um tempo agora meditando sobre tudo que você ouviu. Discipulado. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Veja as ferramentas, veja o que Deus está usando para moldar você. Escolha quais são as atitudes, os pensamentos que você terá para se tornar semelhante a Cristo. Bom estudo, aguardo você na próxima semana, onde nós vamos falar do propósito do ministério. Você foi moldado para servir a Deus. Deus abençoe.